que nos acompanham pela Rádio TV Amigo Espírita, canal 5, e pela FEB PB, canal 6. Estamos aqui mais uma vez com Ponto a Ponto, né? E hoje estamos recebendo a nossa amiga Josi Honória, psicóloga, né? E no meio espírita, ela é monitora do EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, do EJD, né? Que é o estudo sistematizado, e também é palestrante. E hoje Josi vai conversar conosco sobre um tema muito importante, que se trata sobre as crises conjugais. Como é que estamos nos nossos relacionamentos, o que é que está acontecendo com os casais, né? E como nós podemos auxiliar esse momento tão delicado que possa estar passando a um casal. E é nesse contexto, né, Josi, que nós vamos conversar hoje. E aí eu gostaria de começar com a seguinte questão, né? Por que pessoas que se amam tanto, muitas vezes acabam tornando-se inimigos? E até aquele ditado, né? Inimigos mortais, né, Josi? A primeira coisa para a gente entender é qualquer relação, né, qualquer relação interpessoal, e no caso a relação conjugal, onde isso se torna mais próximo, são pessoas que vão viver sobre o mesmo teto. E quando você vai viver sobre o mesmo teto, além de você trazer as aquisições positivas, você está trazendo as negativas, né? As manias, as querências, quer dizer, tudo que nos engloba. E muitas vezes a gente diz assim, eu conheço muito fulano, e a gente se esquece que a gente nem se conhece propriamente, né? Sim. A gente está nesse processo. Então, em qualquer relação, quando você entra, a primeira coisa é a gente ver que tem 3 elementos que permeiam estas relações: o eu, o tu e o nós. O eu é aquela pessoa que pré-existe à relação. Ela vem com sua personalidade, com seus valores, seus sonhos, seus objetivos. O tu é o outro que vem compartilhar nessa relação. E o nós vai ser justamente o início, a construção dessa relação, dessa convivência a dois, que passa a ser a nova matriz do relacionamento. E muitas vezes nós nos apaixonamos pelo outro numa projeção das nossas carências, dos nossos desejos. Então, eu estou carente em determinado sentido, o outro, que é esse tu, que se nós formos verificarmos a relação, termina sendo 5 pessoas. É o eu, o meu eu, que vai juntar com o tu, com esse outro, que está trazendo o eu dele, sim, que vai se juntar com o meu tu, que vai fazer esse terceiro elemento, nós. Então, tem 5 elementos aí envolvidos. Então, pense as dificuldades, se a gente não tiver muito amadurecidos, né, para que essa relação dê certo. Entramos, né, com os nossos desejos, naquilo que eu não tenho, que eu vejo no outro. E quando passa, muitas vezes, essa carência, né, esse desejo é suprido, aí eu começo a ver os defeitos, as manias, né, do outro. Por isso que muitas vezes aí se tornam, né, os inimigos mortais, né? Isso. E isso é muito interessante que Josi está trazendo, né, para a gente refletir o que é que está, né, muitas vezes por trás desse conflito, não é? Porque como Josi trouxe essa construção das relações, né, de casal, trazendo todas essas figuras importantes do que eu represento, do que o outro representa, e aí a gente vai nesse lugar, né, de colocar, transferir para o outro as nossas carências, como você colocou, a gente vai criando uma imagem do outro, né? E é interessante, né, quando você faz essa colocação, porque na verdade, o sintoma da crise da relação não é o real motivo da crise. Ela está muito por trás, né? Tá muitas vezes até oculto mesmo
do casal, porque são aquelas situações que não são ditas, que não são conversadas, muitas vezes na relação, né? Um dos membros às vezes se cala para não agravar, e esse se calar em algum momento aparece mais na frente de forma agressiva, de forma violenta, e aí começa a criar, né, aquelas separações silenciosas, né, que começam a existir. Porque sempre uma crise na relação, ela começa, né, ela perpassa pela comunicação. Sim. Quando você não tem o que conversar com o outro, né, de repente você faz. No início tinha muito o que se conversar. E de repente começa a existir esse silêncio, né? Essa coisa que por coisas simples geram uma briga terrível. Então, esse é o primeiro sintoma que a gente deve parar para começar a refletir sobre essa crise conjugal. Josi, na tua experiência, o que é que você percebe que são os principais motivos das crises conjugais? E por que eles ocorrem? Né? Você já trouxe um pouco essa questão do diálogo, mas dentro da tua avaliação e experiência, quais os principais motivos, quais as principais queixas dos casais com relação à crise conjugal? Olha, existe algo muito comum hoje na nossa sociedade, que são as facilidades que passam a existir, principalmente, né, do sexo masculino. A gente sabe que está havendo já uma mudança. Mas antes havia toda uma permissividade que passa muito pelo adultério. E isso são crises, né, que geram aquele ciúme, às vezes o ciúme até infundados, né, porque se não houver uma confiança estabelecida na relação, ela começa a ser fraturada. E vem sempre esse ciúme, ele entra nesse componente aí, por questões, e aí quando a gente está falando do adultério, às vezes a gente imagina já no ato em si com outra pessoa. Mas às vezes você está traindo. Hoje eu fico impressionada quando a gente está no shopping, e às vezes está os casais sentados, né? Dois casais, de frente para o outro, e se comunicando pelo WhatsApp. Então você veja que nível chegou. Quando há uma necessidade desse diálogo olho a olho, do tocar, do sentir, do ouvir, sim, de estar atento ao outro, isso faz parte, é como se fosse uma revisão dessa relação. E às vezes a gente acha que é uma coisa simples e não é. Todo dia você fazer essa revisão. Me lembro de Santo Agostinho, quando ele diz, né, pegando para as nossas imperfeições, em relação ao casamento, deveria ser da mesma forma. O que foi que me encantou no início? O que foi que me atraiu? O que é que agora não está acontecendo? O que é que está havendo de barreira? É mais ou menos como a gente faz os nossos exames rotineiros. Sim. Então a gente também tem essa rotina dentro do casamento. Vamos fazer, antes a gente gostava de curtir um luau. Se hoje está tão perigoso, então vamos criar um programa semelhante. A gente gostava de ir a um cinema. Está realimentando essa chama. Está presente na vida do outro. O diálogo, e aí a gente sabe que os homens não gostam muito, mas é o fundamental para superar qualquer crise. Esse conversar. É mais ou menos assim, vamos fazer uma aula de Pilates, os dois. É ir fazendo coisas que antes, no início, era feito a dois e que hoje precisa se retomar. É essa cumplicidade que começa a deixar de existir na relação conjugal. E isso vai trazendo esse distanciamento e, consequentemente, as crises, não é? Isso que você trouxe sobre o WhatsApp é muito interessante. Hoje eu vinha no carro ouvindo uma matéria que o Brasil está em destaque, é o país que mais está conectado com a rede de internet, né? Ganhando, inclusive, dos Estados Unidos. E essa pesquisa estava avaliando que isso está trazendo danos, inclusive, à memória, porque é muita informação e pouca vivência. Então, quando o Josi fala, né, que muitos casais, além da falta da comunicação, nos momentos que estão próximos,
não estão próximos, né? Colocam entre eles, imagino que pronto, eu estou aqui conversando, nós estamos interagindo, um olhando para o outro, percebendo as tuas expressões, você observando as minhas, então a gente está interagindo, né? No olhar, no sorriso, no toque, eu tenho mania de conversar tocando. Imagina um casal que está ali, eu nem olho para você e estou ali no WhatsApp. Então isso que Josi trouxe, eu acho que é bem interessante a gente refletir o que era que nós fazíamos na época de namoro e que hoje pode estar gerando, por não haver mais, está gerando as crises conjugais, né? Isso que você traz é bem interessante, porque se a gente for imaginar, somos submetidos a uma lei de ação, uma lei de atração, e é justamente isso que atrai, seja pelas paixões, seja porque já é um amor mais amadurecido. Uma pessoa que já está num momento mais amadurecido. Mas existe essa atração. E nós somos seres de afeto. Uhum. Então precisamos isso que você disse, desse tocar, desse olhar. Um bebezinho, se ele não for tocado, se ele não sentir esse calor, essa presença, ele não sobrevive, ele precisa desse toque. Então, a relação precisa desse toque. E aqui eu não falo nem só essa relação conjugal, mas de uma forma mais ampla. Então, imagine eu numa máquina fria, eu dizer, eu te amo. Então, eu estou dizendo algo mecânico, eu não estou dizendo do meu ser. Porque é muito fácil ali na máquina, eu estou tocando, não quero isso não. Uhum. Ela disse algo que eu não gostei, eu saio. E quando você está na convivência, esse diálogo, essa relação, ela tem que acontecer de uma forma ou de outra. E hoje, né, Josi, ainda tocando nessa questão da mídia, né, das redes sociais, onde as pessoas estão mais numa aparência. Então eu tenho conversado com alguns casais, eles têm dito assim, mas no Facebook ela bota aquelas fotos bonitas, ou ele bota aquelas fotos bonitas, dizendo te amo, declarações de amor, não sei quantos anos de casado, mas na vivência em casa é completamente diferente, né? Então, por que será que isso ocorre? A gente quer mostrar uma aparente relação boa para os outros. E você acha que isso interfere também na questão da relação, essa imagem equivocada, não equivocada, mas que não está coerente com o que eu vivo? Interfere porque, veja, eu estou vivendo o que eu acredito, é o que a gente chama na psicologia o eu idealizado. Como existe, né, a religião, a sociedade, os valores culturais da minha família, do meio onde eu vivo, onde eu tenho que apresentar esse tipo de comportamento, né? Inclusive existem instituições onde coloca assim, você tem que manter a família independente de como você esteja. E na verdade, quando você vem para a prática, né, a própria doutrina traz isso para a gente, você não está vivenciando e nem está sendo uma relação sadia, porque você está vivendo algo que é falso, às vezes criando e comprometendo muito mais perante o outro. Como você diz, ele lá bota que é isso, e a esposa na sua intimidade aí, no seu lar, ela sabe quem é essa pessoa, e isso traz as mágoas e os ressentimentos muito maior, porque às vezes ela está ali aceitando aquilo, porque para o mundo é o esposo perfeito. Muitas vezes a gente escuta, menina, fulano, não acredito, fulano é um gentleman, fulano, e como se aquela pessoa que está convivendo, tudo aquilo que ela estivesse trazendo é fantasia, é ilusão, porque ela ainda é infantil, porque ela não, e ela começa a carregar essa carga dessa aparência desse marido e não consegue também romper com esse ciclo pelas situações, porque às vezes a gente diz assim, não casa só com o marido, mas aí casa com toda uma família, com toda uma instituição, e não é fácil se romper uma relação, porque não é só aqueles dois, né, mas tem todo um envolvimento de pessoas ali. Então, é um comprometimento maior para que haja um desgaste nessa relação. Uhum. Você trouxe um ponto que eu acho que é importante a gente até falar, que é esse casamento com todo um grupo social, né? Então,
quando as famílias começam a intervir na relação e que o casal começa a entrar em conflito justamente por causa da intervenção de fora que está dentro, né? Que é de fora porque é da outra família, mas está dentro do contexto do casal. Como é que você... Olha, é interessante porque muitas vezes se diz assim, olha, meu casamento terminou por conta da minha sogra, por conta da minha família, né? E aí a gente começa a esquecer que o problema começa no casal. Na hora que ele não colocou os parâmetros de até onde vai o outro, né, no caso familiar, pode intervir, então mostra a dependência ainda, seja um ou seja outro, em relação às atitudes daquela família. É esse nós que foi formado pelo eu e pelo tu, que chegou para formar esse nós, que ainda não está amadurecido. Ainda estou seguindo o nós anterior, que era o pai e a mãe, a gente pegando a matriz inicial. Porque é interessante, Pierre Weil, né, que é um psicólogo, ele diz que quando, numa relação, quando tá, não são os dois, são quatro, né? É a porção masculina e feminina de cada um. E por que é que entra-se em crise? Quando a porção feminina da mulher está agindo e entra a porção feminina do homem, então aí vai gerar um conflito tremendo, porque são semelhantes as necessidades. Sim. Aí quando está a porção masculina dela com a porção masculina do homem, a mesma coisa. Quando deveria entrar a feminina e a masculina, porque uma interage com a outra, é pegando no sentido do ativo e passivo. Não o passivo no sentido de ser submisso, mas essa energia feminina, né, que é a psicanálise que traz, é no sentido de ser receptiva. E essa energia ativa de ser direcionada, né, determinada. Então, nesse sentido. Então, é interessante porque quando entra os pais de cada um, veja como vai aumentando os personagens desta relação. Isso. E acontece muito porque quanto mais novo é o casal, mais fácil dessas intervenções se os pais não tiverem também um amadurecimento da sua própria relação quando iniciarem. É interessante que a gente sempre tem essas referências, né? Quando eu iniciei, eu e meu marido, como é que foi? Mas aí parece que deleta, né? Esquece e termina agindo só como pai e como mãe, esquecendo que antes era um casal que formaram uma matriz, né, para uma nova relação. Você trouxe um ponto interessante dos papéis, né, do pai e mãe, e a gente percebe que alguns casais começam a entrar em crise com o nascimento dos filhos, né? O que acontece com alguns casais que vivenciavam até certo ponto, num certo equilíbrio, e com a chegada de um filho, em alguns casos, o casal se descompensa e muitos chegam a se separar com poucos meses desse filho nascido. É interessante que é aqueles casais imaturos, porque quando chega um filho, ele vai modificar toda a dinâmica daquela relação da casa. É um ser totalmente independente. A mãe, ela vai ter que ter, nesses primeiros momentos, um cuidado maior com esse bebê, e muitas vezes o pai se ressente daquela atenção que tinha antes e que não passa a ter. Então aquele bebê modifica. A mulher, por sua vez, também vai ter, porque aí aquele pai começa a buscar outros locais, aonde ir, aonde ficar, aonde participar, e pela imaturidade dos dois, isso aí gera, né, uma desarmonia no casal. É uma questão mesmo de estar preparado para ter um filho. Porque fica muito, eu digo assim, às vezes se tem um sonho como de adolescente, né? O príncipe encantado e a princesa. Que aí é aquela coisa que vai vir no cavalo, que temos isso muito no nosso, o romantismo, né? Tem muito no nosso imaginário. O príncipe vai vir, vai resolver todos os meus problemas. Aí o príncipe, a princesa é bela, bonita, não se desarruma, não dá nenhum arroto, quer dizer, tá toda ali bonitinha.
E quando você parte para viver o real, a gente sabe que não é assim. Terminou a lua de mel, você já entra na vida real, com as suas complicações, com as suas dificuldades, com as suas virtudes. E quando chega um filho, ele vai acrescentar uma nova adaptação. Eu já tive uma adaptação, né? Para rearrumar essa nova matriz. E quando chega a criança, é mais uma pessoa que está sendo integrada e que vamos ter que rearrumar também nessa nova matriz. E aí precisa amadurecimento e muito diálogo, muita conversa do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando. Por isso até, às vezes a gente vê, às vezes você vê o adolescente, né, aqueles sonhos coloridos, o filho, mas não pensa nas implicações do que é ter um filho, né? Noites de sono, de repente aquela festa que eu queria ir, o filho adoece, eu tenho que ir no pronto-socorro, não vou mais poder ir. Criança dá o arroto, faz cocô, eu saio toda arrumadinha, de repente me dá uma bofada. Então são essas coisas que muitas vezes os casais não estão preparados para lidar. E é um ser que está ali, que requer 24 horas de cuidados e atenção. Isso. Uma coisa que você me falando aí dos jovens, né, dos jovens casais, e é interessante que às vezes a gente escuta aquela famosa frase, né, ainda quer ter uma vida de solteiro, né, e aí acontece não só nos jovens casais, mas nos casais adultos, né, também. De não compreenderem também essa nova relação, e aí querem ter uma vida ainda de solteiro. Que é outra coisa, porque na hora que você decide a conviver junto no mesmo teto, tem alguns elementos que eu tenho que trazer e é imprescindível. A primeira coisa é, se eu escolhi viver junto, isso quer dizer que vai ter renúncias, tanto da parte de um como da parte de outros, para se chegar a um determinado fator. Não vai ser o eu e o meu, mas como é que a gente vai lidar com isso? A segunda questão é a decisão, realmente. Se decidimos viver junto, né, de compartilhar, então o que é que nós precisamos fazer para que realmente essa relação possa vir dar certo? Não vai ser em qualquer empecilho, que é o grande momento hoje que se vive, eu vou casar, não deu certo, a gente separa. Sim. E está esquecendo as implicações disso tudo que você está, né? Como se qualquer negócio que você fazer, você vai botar um negócio, você pensa os prós e os contras, se vai dar certo esse empreendimento. Então, uma relação não deixa de não ter também essa perspectiva. Porque você está fazendo um investimento, você está envolvendo, se vier os filhos, está entrando novos elementos nessa relação e eu não posso a qualquer momento dizer... E o terceiro é a revisão, que a gente falou um pouco antes. O que foi que me atraiu, o que foi que fez com que nós tivéssemos esse investimento, projetássemos fazer essa família, de vir ter filhos, de ter um projeto de vida. Então está nessa revisão, porque aí eu estou alimentando e estou repensando os prós e os contras nessa relação. Isso. Então... e quando o casal começa a realmente ver, né, que a relação não está caminhando, né? Você trouxe aí algumas coisas, né? A falta de comunicação, os interesses que às vezes são opostos, a não compreensão dos papéis, a chegada dos filhos que podem trazer realmente uma desestruturação, né, emocional no casal. E você falou no início, eu gostaria de trazer um pouco isso, a questão do ciúme, né? O que é que na sua experiência você percebe que o ciúme traz? Porque tem aquela famosa frase, né, Jôs, que os casais dizem assim, o ciúme apimenta a relação, né? Mas o que seria isso, na verdade, na relação, o ciúme? Olha, o ciúme é uma insegurança
ao mesmo tempo, é ainda aquele amor, não o amor como deveria ser, o amor que é a proposta universal, né? Esse amor incondicional, a gente ainda entende esse amor sobre condições. E quando se trata assim, de um amor conjugal, a gente está falando muito dessa paixão. Então, sempre que houver essa questão ainda de querer ter a posse e o controle sobre o outro, vai existir essa questão, né, vai permear essa emoção do ciúme. Porque o ciúme é quando eu acredito que o outro não está fazendo o que eu quero, não pensa como eu penso, aí isso me gera esse ciúme. Porque é como se eu estivesse perdendo o controle sobre o outro para as diversas situações, né? E aí, seja até para o trabalho, sim, seja às vezes, né, a gente escuta muito, você está demais indo lá para a federação, né? E começa a existir. Isso aí é a falta de imaturidade, né, daquele que está apresentando o ciúme, e aí é quando a gente diz a importância de conversar, de sentar, de dialogar. Vamos comigo? Não, eu não tenho afinidade, então procure fazer algo que preencha esse tempo, que aí, os momentos que tiverem livre, a gente vai ter até o que conversar. Porque, veja, não é a diferença que nos une, é o que nós temos de similar. Porque se você começa, se eu não gosto de futebol, se eu não gosto de televisão, se eu não gosto de ler, se eu não gosto, quer dizer, o que é que você vai ter em comum? Porque a questão sexual, a questão do sexo, em algum momento vai passar. E o que vai manter e sustentar a relação é esses algo mais que você vai ter. Porque a relação, né, a união conjugal, o sexo ele passa a ser um complemento. Ele não é um fim. Como muitos hoje, principalmente essa geração mais nova que está vindo, eles estão vendo essa questão como um fim e não como um meio. Passou, né, o boom, passou a atração, passou a paixão, o que é que vai ficar da relação? Sim, exatamente. Outra coisa que eu gostaria que a gente pontuasse, né, os papéis, porque antes a gente tinha na sociedade aquela história, o homem como provedor, a mulher, né, nesse lugar mais do cuidado. Embora estejamos em 2015, nós já vemos realmente uma mudança. Existem homens hoje que têm esse lugar mais da casa, do cuidar da casa, de estar mais envolvido nesse papel, e a mulher do sair. Mas isso ainda interfere nas relações, os papéis, no sentido de... Aí a gente entra mais no âmbito mesmo do material, da sustentação. Isso interfere nas relações de casal? Olha, o que interfere é a forma como cada um está se vendo nessa relação. Às vezes, para o homem, ainda nessa sociedade machista, né, que diz que o homem, apesar de já estar mudando, mas ainda é forte essa questão do provedor, essa questão para ele ainda é difícil. É tanto que nós temos casos, situações que a mulher ganha bem mais, mas ela ainda continua submissa, recebe o salário, repassa para ele é quem determina como é que deve gastar, como deve ser, não sentar os dois, e como é que a gente vai fazer, porque não é que um ganhe mais, que a gente vem da situação que o homem era quem, mas hoje o que está se querendo é isso, é a divisão, sentar e dividir, mas aí o homem, mesmo ele recebendo menos, a mulher recebendo mais, é muito comum, ela ainda continua submissa, né, nesse papel. Às vezes, usando, manipulando de forma, mesmo antes, quando não trabalhavam, por isso se dizia, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Porque como a mulher ficava nos bastidores, ela observava mais, ela observa. Inclusive, é uma característica muito nossa de mulher, pela questão cultural, nós aprendemos muito isso. Então, ela quem estava lá, né, o que o homem, quem está de frente, às vezes não percebe. Quem está na retaguarda consegue ver o todo. Então, a mulher, ela ficou muito nesse papel e mesmo sem ter economicamente essa independência, mas ela manipulava muito bem o homem.
ela usava, né, de artifícios que terminava o homem, mesmo economicamente, sendo à frente, né, independente, mas terminava fazendo o que a mulher queria. Então o homem hoje ele também está usando já esse mesmo artifício que a mulher usava. Então ele manipula de forma tal que a mulher ela se sente na obrigação de repassar para ele para que essas decisões sejam todas ainda do homem. E complementando, e é interessante também que às vezes eu trabalho numa comunidade carente, e a gente vê muitas situações do homem, a questão da violência à mulher, né? E em muitos casos elas dizem, porque ainda o papel tem um homem na sociedade dessa de impor um respeito. E às vezes eu lembro Joana, quando ela fala muito dos arquétipos, né? Na época do Cristo a gente sabia que a mulher quando ficava viúva ou não tivesse um filho homem, ou ela ia se prostituir ou ficaria na mendicância. E quando a gente chega nessas comunidades mais carentes, muitas das mulheres se submetem a essa situação, porque é uma forma de ser respeitada na comunidade. Às vezes é ela a provedora do lar, ele está lá se alcoolizando, ela mantém o vício dele, se drogando, porque é a figura, o simbolismo da figura. Então hoje na sociedade ainda perpassa essa situação. Ok. Agora a gente vai entrar um pouco, né, nessa questão, a gente já viu os fatores que podem trazer as crises conjugais, né? E o que fazer quando se percebe que o casal está realmente chegando ao limite, ao fim, né, daquela relação? É interessante, Emmanuel, né? Às vezes a gente diz assim, Emmanuel naquela época, mas como ele tem, para mim ele tem assim, uma visão muito moderna, ele diz assim, naquela relação doente que está começando a adoecer, tanto o casal como aquelas pessoas que estão em torno, os filhos, que já se conversou, que já se tentou de tudo, realmente, e aí entra, né, o divórcio, que inclusive entra dentro da visão espírita, ele vem, às vezes, contribuir para que esse projeto encarnatório desse casal não se comprometa mais ainda. Porque pode chegar em muitos casos, como a gente escuta, até os crimes passionais, né? Mata e às vezes termina ainda se matando, às vezes mata. Então, para que isso não chegue a esse limite, realmente é como Joana diz, é legalizar, através do divórcio, algo que já está separado há muito tempo atrás. Cássio, o internauta coloca aqui, né? O casamento é uma troca, o casamento para mim é um complemento, compartilhando experiências. O que você acha dessa colocação? Realmente, né? Cássio, é interessante. O importante é a gente entender, né, quando você diz assim, um complemento, porque muitas vezes a gente tem uma ideia da união, né, quando eu vou me relacionar, que ele vai me completar. Sim. É aí onde está o grande furo. Nesse completar, ele está me completando no momento da minha carência. Como ele tem aquela atitude, aquela ação, ele complementa. Na hora que eu supro aí eu começo a ver o que eu não via antes. Aí começam os defeitos, porque você é possessivo, porque você não me deixa fazer nada. E aí vão surgindo as situações. Então isso é mais do que comum. Então o outro vem para complementar, para contribuir, para ajudar na minha transcendência, né? Para que a gente, enquanto espírito, e é interessante que eu vejo a questão da relação, como na doutrina nos traz, essa união conjugal, como a forma mais próxima de se aprender a solidariedade. Sim. Porque se você não tiver a questão do respeito e da tolerância com o outro, né? Aquele tudo início, que para que esse nós possa frutificar, tem que ter o respeito e a tolerância pelo outro. Porque se não houver isso,
realmente não vai dar, porque são espíritos imperfeitos se encontrando. Aí a doutrina vai nos trazer que esses encontros, eles estão submetidos sobre a lei de causa e efeito, não existe o acaso, e muitas vezes, quando não são, que é a grande maioria aqui na Terra, não são uniões, né, pelas afinidades de conquistas espirituais, mas de resgates. Então, o que vai acontecer? Vamos comprometer ainda mais esses nossos desentendimentos. Né? Isso. E quando ele fala em troca, embora ele colocou aqui no caso de troca de experiência, né, que é isso compartilhar, eu estava só, me veio na mente uma questão. Às vezes os casais nessa visão, às vezes distorcida do que é troca, dizem, mas eu dou tanto, fulano não me dá. Né? Então, não passa a ser uma troca, mas uma cobrança, né, Josi? Então, se eu faço isso, mas eu quero receber. Né? Eu não estou doando porque eu quero expandir aquilo que eu sinto, ou fazer, sim, mas eu sempre faço em busca de ter um retorno. E isso, o que é que isso interfere? Isso aí entra um pouco naquele sonho que eu estava falando, do príncipe e da princesa, que a gente só imagina o adolescente, né? Mas a gente sempre, de alguma forma, está em busca, né, que alguém venha resgatar. E aí eu trago o arquétipo mesmo, quando a religião coloca que o Cristo veio nos salvar. Então, na verdade, a gente está sempre em busca que alguém venha nos salvar. E, na verdade, isso nunca, né, vai acontecer, porque somos nós mesmos, com os esforços, que vamos nos salvar. Então, quando entra nessa questão que você coloca, né, dessa troca, eu começo a dar, aí chega um momento que é um pouco assim, fulano, né, quando a gente é adolescente, fulano faz isso e aquilo, mas quando ele casar, ele vai mudar. Nós temos isso no nosso imaginário. Eu vou ser carinhosa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como se outras pessoas, em algum momento, e pegando bem lá na família, de alguma forma, não estivessem correspondendo a essa necessidade desse outro. Então eu venho, e quando eu começo a ver que eu faço, eu dou, e não tenho o retorno, até porque, como diz, é uma troca, né? Uma complementação, a natureza é assim, eu dou e recebo, é essa permuta. Então isso começa, até pela minha imperfeição ainda, começa a me criar, em vez de ser algo positivo, começa a me criar uns transtornos, que aí vem os ressentimentos, as mágoas, as raivas, porque eu estou fazendo e o outro, em nenhum momento, nem para pensar que existe um outro ali que necessita de alguma coisa. E às vezes, Josi, eu estava lembrando aqui de um caso, e às vezes o outro até dá, mas não do jeito que eu quero. Também. Né? Às vezes eu quero que o outro me dê, mas do meu jeito. Né? Da mesma medida que eu dou. Né? Então eu estava lembrando de um caso, de um casal que ela tinha a facilidade de dizer eu te amo, de dizer palavras agradáveis, né? E ela gostaria que ele dissesse também como ela, que amava, que tal. E o ressentimento dela era que ele não dizia. Aí eu conversando, disse, mas me diga uma coisa, como ele é? Mas ele é muito atencioso, ele é cuidadoso, ele se preocupa. Se ele for chegar em casa, ele sempre traz. Ele sabe que eu gosto de determinada coisa, ele sempre traz. Aí ele diz, lembrei de você, trouxe esse bolinho, lembrei de você, trouxe esse coisa que você gosta. Então, aí eu disse, mas será que isso não é uma forma de dizer eu te amo? Né? Às vezes a gente quer a palavra e o outro tem uma forma de dizer eu te amo, né, sutil e que a gente não percebe. E mais concreta, né? Porque a palavra é fácil. Eu te amo. E de repente está dando, né, uma chicotada, né, com palavras. Diz eu te amo aqui e ali está dizendo uma grosseria. E às vezes essas ações, elas falam muito mais. Né? Já é algo que está bem incorporado na pessoa. Porque o falar ainda é muito fácil. E é interessante que aí me lembra, né, você fazendo essa colocação, é o que Joana nos coloca. E aí ela nos fala, até em relação aos pais, né, que é onde começa
muitas vezes as nossas revoltas, né? Porque eu gostaria que o pai e a mãe fossem daquela forma. E ela diz assim que a gente tem que compreender que as pessoas não podem dar aquilo que elas não têm. E aí é quando a gente tem que começar a aceitar o outro como ele é. Eu posso nem concordar com aquela forma de ser, então eu faço diferente. Agora eu tenho que aceitá-lo porque é a forma que ele pode e que ele tem de fazer. Ele não pode dar diferente daquilo que ele é. Cássio continua dizendo aqui, né, que minha esposa e eu somos amigos. Conversamos e trocamos experiências, aprendendo sempre com ela e ela comigo. O que a gente poderia dizer dessa... Tá dentro da harmonia, né? Da harmonia. É muito interessante porque é esse ato que a gente sente que hoje falta nas relações. É o conversar. Isso me lembra muito que hoje perdeu pela vida moderna, né? Você não tem horário para almoçar. Eu acho que você pegou, mas era uma época quando a gente sentava à mesa com os pais, todos os filhos, as 3 refeições. Eu sei que era algo do próprio tempo, mas você veja que era o diálogo que existia, era aquele momento onde todo mundo estava colocando. E isso os casais estão perdendo. Como é que foi o seu dia? Como é que foi lá no trabalho? Como é que você estava? Foi uma chatice, o chefe gritou. Mas e aí, vem aqui, senta aqui, deixa eu fazer aquele pratinho que você gosta. É essas coisas que alimentam a relação e que vai se perdendo. É a revisão que você tem que estar fazendo. Mas aí o que é bom? Era a gente sentar, botar aquela música, ficava olhando e trocando. Você viu que filme, mas já... porque é o diálogo, é a conversa que vai alimentar a relação. Sem ela, não tem como. Então, aí, parabéns, né, Cássio? Isso, exatamente. Aí Carmen coloca assim, exatamente, cada um tem as suas experiências individuais e eu posso, logicamente, aprender com, né? Com certeza. E uma das bases que eu acho que é interessante no casal é você ter admiração pelo que o outro faz, pelo que, né? Verdade, Né, Josi? E Rosângela diz o seguinte, cada caso é um caso, mas eu acho que a maioria dos casamentos tem como finalidade a missão da maternidade e paternidade. Olha, ele tem essa finalidade, mas se a gente for imaginar, tem casais que não vêm na sua programação ter filhos. E aí? Perderia essa finalidade? A finalidade maior é esse aprendizado de convivência, porque não é fácil conviver a 2. A gente faz assim, lá no trabalho a gente passa mais tempo, a gente convive, mas eu tenho uma raiva lá de um colega, eu vou para casa, ele vai para a casa dele, eu chego em casa, converso com outras pessoas, eu vejo outras coisas, aquilo dilui. Quando eu volto no outro dia, eu posso até estar com raiva ainda, mas a própria distância, no casamento, não. Você teve uma raiva do marido, ele está ali do teu lado. Você amanhece o dia, é a primeira pessoa que você está vendo. Então, é essa convivência mais próxima com essa pessoa que a gente acha que é igual, mas que tem a sua bagagem diferente da nossa, como você mesmo colocou. Cada um está trazendo, né, as suas vivências dessa e de outras existências. Exatamente. Isso é importante para a gente também compreender a amplitude, né, Josi, dessa relação, da importância que, como você disse, né, o que o aprendizado da cooperação e da fraternidade, né, começa no lar. Então, se esse casal não vai por uma direção espiritual, não vai ter filhos, tem uma experiência além. Até porque antes de ser pai e mãe, se é casal, né? Se esse casal, ele não pode até acontecer. Antes de ser casal, já vi um filho, porque esse filho nasceu antes do casamento. Mas independente disso, já havia uma relação de namoro, né? Já havia todo um processo de interação entre essas duas pessoas, né? Então, essa construção do pai e a mãe vem também da base que tiver esse casal. Se esse casal não tiver uma boa base, até essa maternidade, essa paternidade pode ficar comprometida, né? Com certeza. E até porque a grande verdade é que ser pai, ser mãe,
é um aprendizado. O que nós somos, e por isso que nós exigimos tanto, nós somos sempre filhos. Seja espiritualmente falando, somos filhos de Deus, seja materialmente falando, a forma da gente adentrar o planeta é na forma de filho. Então esse é um grande aprendizado, ser filho. Então esse ser pai e ser mãe, ele vem complementar mais ainda esse aprendizado até de como nós somos como filhos, né? Porque na hora que você passa a ter filho, você começa a se ver muito como eu fui filho, né? Cada um dos cônjuges, né? Falando em filhos, Josi, e aí fica uma questão, como dizer para os filhos quando o casamento já está à beira realmente da separação, né? Onde não se há mais condição de continuar? Aí entra assim uma maturidade muito grande dos dois, porque a relação homem e mulher é diferente da relação pai e mãe, e essa aí jamais deve ser incendiada, incentivada, denegrir a imagem ou do pai ou da mãe. Então deve ser colocado, olha, não, porque até as crianças percebem, né, participam, as brigas, as agressões, os desrespeitos, e aí deve chegar e ser dito, olha, chegou o momento que seu pai, sua mãe, ou eu e o seu pai, a gente não tem mais condições de conviver, vamos ter que separar, mas nunca vão deixar de ser filhos. O grande problema é que aquele que está tomando a iniciativa, o outro que recebe começa a se sentir magoado. E aí começa a usar os filhos para atingir aquele. E esse é o grande problema da separação. E é o que fica difícil na cabeça do filho. Porque no momento ele pode, com certeza, vão sentir esse impacto. Mas se for bem trabalhado, essa questão da função, o pai e a mãe, isso aí vai conseguir superar. O problema é esses dois, como é que vão usar perante o filho essa separação. É verdade. E aí a gente precisaria até de um outro programa para falar só como a separação afeta os filhos. Eu coloco isso até como proposta para o nosso ponto a ponto. Giane está voltando, né? E aí que a gente possa fazer um bate-papo sobre como a separação atinge os filhos. E eu gostaria, Josi, na tua experiência, tanto como psicóloga, nesse caminho da espiritualidade, né, todo esse trabalho que você faz, o casamento tem que ser realmente indissolúvel, mesmo quando essa relação não faça mais sentido? É interessante que se usa, né, algumas religiões muito, que o que Deus uniu, né, o homem não separa. E na verdade, o que Deus uniu foi unido através da lei de causa e efeito. Então fomos nós, pelas nossas construções desarmônicas ou harmônicas, né? Porque aí a gente sabe que tem uniões conjugais que não é no sentido de resgate, mas no sentido de dar um prosseguimento nessa construção. Então, não é o que Deus uniu ou separa, mas é o que realmente é a proposta, o que cada um está se propondo, e aí vai depender muitas vezes, para que não se comprometa, como a gente falou mais anteriormente, é muito melhor que se separe e se retome em outro momento de uma forma mais amadurecida, porque a gente sabe que nós não evoluímos, mesmo aqui com todas as dificuldades, mas nós aprendemos, nós melhoramos um pouco e possamos planejar e voltar em outros momentos de forma mais harmonizada para que possa fazer esse grande desafio desse resgate, né? Então, como a doutrina vê a questão do divórcio perante o compromisso assumidos, né, com o outro antes da reencarnação? Você, de certa forma, já falou, mas eu queria que você ampliasse um pouco mais. Então, você trouxe aqui, se a relação prejudique mais a minha encarnação do que tudo, é preferível que eu possa analisar melhor isso, né? Isso, e aí o divórcio, né, que é uma lei humana, ele vem realmente contribuir
para que possa, porque o sentido de tudo isso que nós vivemos aqui no planeta é o amor. Sim. Então, de alguma forma, quando a gente está falando dessa relação conjugal, se a gente fala numa relação lá no trabalho, porque veja que a relação, quando a gente está falando, e aí eu estou falando uma relação mais ampla, é o sentido de nós estarmos aqui, é o sentido de existir do universo, é o sentido de Deus ter nos criados, que é essa relação de nós para com Ele. O próprio Cristo nos disse, podemos resumir a lei em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que é isso? O que era amar a Deus? É nós respeitarmos, é nós entendermos essa nossa relação com Deus e, consequentemente, antes de amarmos a Deus, temos que aprender a nos amar nessa convivência com o outro. Aí entra essa relação conjugal, que é o mais próximo que pode estar de você. São duas pessoas distintas, né? O eu e o tu, cada um com as suas histórias, cada um com suas bagagens, que vão se unir para começar a formar um terceiro e assim sucessivamente. Então veja que é muito forte nessa relação conjugal esse aprendizado desse amor universal. E o internauta coloca aqui uma coisa interessante. Ele coloca, né, que a esposa veio de uma separação e que ele trabalha para que ela perdoe o ex-marido. Interessante, né? É. Então, essa relação poder também ter um novo significado, né? Veja, é muito importante isso que ele está dizendo, que é o que geralmente não acontece, né? Que as pessoas ainda ficam, às vezes até o outro ainda fica colocando, realmente, porque a primeira coisa de uma separação não é olhar e acusar, foi fulano ou foi ciclano, mas aonde foi que eu contribuí para que essa relação não desse certo? Até porque isso vai me dar um ponto de apoio para as outras relações que eu vou construir mais na frente. Sim. Porque se eu não faço isso, eu vou cometer, talvez, os mesmos erros que eu cometi nessa. Até a começar da própria escolha. Não estou dizendo, vamos dizer, eu escolhi uma pessoa muito agressiva isso, e realmente não suportei, porque senão eu terminaria morrendo. Mas o que foi que me levou a essa escolha? Porque às vezes você está vendo ali gestos, mas dentro de você fica, não, comigo vai ser diferente, né? Aquela coisa de dourar um pouco a pílula e não querer ver o real. Porque a gente não muda ninguém, né? É o que Cristo não veio nos salvar. Ele veio nos mostrar como é que nós nos salvamos. Então, às vezes, a gente entra nesse padrão. Então, até para que eu possa refletir em outras relações, eu não entrar, então é necessidade de eu me ver. E acontece também outra coisa que acontece muito. Às vezes eu termino uma relação, não passa 2 meses, eu já entro em outra. Sim. O que acontece? Não dá nem tempo de você refletir o porquê. Você já mergulha. Então é como se você estivesse trazendo todas as dificuldades da outra para essa próxima, para outra, e começa aquela repetição que a gente vê em determinados meios, né? Muito comum. Você casa, quando volta da lua de mel, já está se separando. Isso é muito importante, porque não é só se separar, separou, não, resolveu não. Fazer essa reflexão é fundamental, porque a gente precisa entender que a nossa estadia aqui nesse planeta não é de diversão, mas é de aprimoramento, logicamente, de alegria, mas de um crescimento espiritual. Então, o que é que essa separação trouxe de reflexão real para mim? Isso eu acho que é muito importante, Josi, que a gente possa refletir e o que levou a essa separação, porque a gente tem uma tendência de sempre culpar o outro. Pode ser até que aquele outro, por algumas dificuldades, tem uma parcela de maior, ou eu acho que eu tenho uma menor, mas cada um tem a sua parcela de contribuição. E aí, nesse olhar da espiritualidade, será que algumas das crises conjugais podem ser também fruto de uma obsessão? Com certeza. Agora, o interessante é nós observarmos que nós não podemos colocar a culpa de eu estar vivendo essa crise no obsessor.
Sim. Né? Aí, vamos dizer, a gente sempre fica procurando o culpado, né? Como você bem colocou. Mas, na verdade, na hora que nós começamos nessas agressões, nessas desarmonias, o que acontece? Eu estou dando uma brecha para que espíritos, nossos irmãos, né, menos esclarecidos, ou mesmo desafetos de outras existências, sejam atraídos e aí comecem a potencializar mais ainda essas dificuldades que nós estamos vivenciando, né, essa crise. Daí a importância, né, de um tratamento espiritual, a água fluidificada, o evangelho no lar, que é uma forma de harmonização, é uma forma de cada um refletir na hora que está se fazendo, não no sentido de ler a mensagem e dizer, isso foi para você, que na verdade a mensagem vem para cada um individualmente, esse entendimento. Então, realmente pode haver, né, essa obsessão, essas influências espirituais, mas não dizer assim, eu entrei em crise por conta de uma obsessão. Ao contrário, né, eu dei espaço, seja em qualquer situação, não é só na crise existencial, conjugal, mas em qualquer situação. O obsessor, ele se aproxima, ele vem porque nós abrimos espaços para que sintonizamos, né, na mesma frequência, com as mesmas imperfeições, com as mesmas vibrações, e aí eles se aproximam. Ok, estamos chegando ao nosso fechamento e eu gostaria de saber qual é a melhor forma de corrigir as imperfeições nas relações de casal, né? Sem trazer tantos danos ou constrangimentos. O que é que eles podem, se algum de vocês que estejam ou nos ouvindo, estão passando por esse momento, então, o que a gente dizer para esses casais, Josi? Olha, a forma mais simples é sentar e ouvir o que o outro tem para colocar. O grande problema é que quando senta, cada um já se arma, né, para defesa. É não ir com esse espírito, mas naquele espírito de tentar compreender o outro, que os grandes desentendimentos se dão pelas falhas da comunicação. Eu estou dizendo algo e o outro interpreta diferente. É como se fosse mais ou menos fazer aquela cirurgia mesmo. Não, isso você não está entendendo. Eu estou entendendo assim. É isso que você está dizendo? Não, eu estou dizendo assim. Na hora que você vai nesse diálogo, aquilo que está subentendido, que está lá embaixo do tapete, que eu não estou trazendo com medo de aumentar ainda mais a crise, ela começa a aparecer e vai diluindo. É aquele ciúme, porque eu achei que você dá mais atenção aos amigos na sexta-feira que vai jogar futebol e eu fico em casa. Com o passar do tempo, isso foi criando uma reserva de ressentimento, de mágoa, a minha estima baixa. É essas coisinhas que a gente não pode deixar passar e acumular, que são aquelas poeiras, né, que vão criando teia de aranha, e com o passar do tempo isso toma uma dimensão que às vezes se torna incontrolável. São coisinhas pequenas que vão se tornando coisas imensas. Então, a conversa, o diálogo, desarmados, né, sem estar na defensiva, tanto um como o outro, porque é uma parcela, é os dois que se permitem chegar a essa situação. E a demonstração do afeto, né? Nas coisas pequenas, do carinho, da atenção, que são coisas importantes. Que alimentam, né? Que alimentam a relação. Então, meus queridos, obrigada pela atenção de vocês, pelos o bate-papo aqui que foi muito rico, né? Josi, muito obrigada pela sua participação, nos esclarecendo e nos auxiliando a entender a importância de estarmos enquanto casal nesse processo de estarmos reencarnados aqui neste planeta e que possamos realmente, como diz Padre Zezinho, né, que nenhuma família comece em qualquer de repente, não é? Que cada um seja um para o outro de corpo e de mente. Então que a gente possa sair sempre dos nossos lares entendendo que deixamos uma porção de amor e levamos uma porção de amor aonde quer que estejamos. E quando voltarmos, que o nosso lar, que a nossa casa seja o nosso melhor aconchego. Muita paz a todos.
Eu quem agradeço, né, a oportunidade de estar mais uma vez aqui, conversamos, e que realmente a gente possa cada vez mais entender que tudo está em tudo, né? Então, quando a gente fala relação conjugal, a mesma forma eu estou falando da relação lá no meu trabalho, porque eu sou único, né? Eu sou uma pessoa, eu sou aquilo, o meu eu real, ele vai estar se apresentando das várias formas. Então, que eu possa ir trabalhando essa grande proposta que para mim é a pérola da doutrina, essa nossa reforma íntima. Ok, muito obrigada. Uma boa tarde a todos, ficamos na paz. Thank you.